O mineral mais abundante no corpo humano é o cálcio, que participa de processos bioquímicos importantes. Ele é um regulador-chave em várias vias de sinalização intracelular e tem sido implicado no controle metabólico e na função mitocondrial. Nas mitocôndrias, a concentração excessiva de cálcio leva a um processo chamado transição da permeabilidade mitocondrial, na qual a membrana dessa organela perde a seletividade, comprometendo a síntese de ATP e levando a célula à morte. Níveis moderados de cálcio, por outro lado, podem ativar direto ou indiretamente as enzimas da matriz mitocondrial, possivelmente impactando a produção de ATP. O nível elevado de cálcio nos processos descritos. Essa questão, pessoal, quer saber o que esse nível elevado de cálcio vai causar na nossa vida. Então, na questão, no enunciado, ele fala que quando você tem uma alta concentração de cálcio, uma excessiva concentração, acontece a transição de permeabilidade mitocondrial. Então, o que ele está falando? Que a membrana dessa organela perde a seletividade. Por que eu estou selecionando essas palavras? Porque a gente vai relembrar aqui, o que acontece na mitocôndria e o que tem relacionado especificamente com a membrana, que é o que vai ser mais atrapalhado, que vai ser mais impactado, então, por essa permeabilidade, essa transição da permeabilidade e, consequentemente, então, mais afetado por essa concentração excessiva de cálcio. Então, na mitocôndria, gente, o que a gente tem é a respiração celular, aquele processo imprescindível para a sobrevivência do ser humano. É aquele que você tem a glicose reagindo com o oxigênio, produzindo gás carbônico e água na reação química clássica que a gente já conhece, do C6H12O6 mais o oxigênio, se a gente balancear, a gente vai ter produzindo 6 gás carbônicos aqui, reagindo com 6 oxigênios, produzindo 6 águas. Essa é uma equação clássica para a gente relembrar aqui o que está acontecendo dentro da mitocôndria. Mas quais que são, pessoal, aqueles pequenos processos, O primeiro passo da respiração celular, ela vai acontecer, na verdade, no citosol, conforme esse nosso esqueminha aqui. Você tem a quebra da glicose, ou seja, a glicólise. Você pega a glicose e transforma, então, em piruvato fora da mitocôndria, dentro do citosol da célula. E isso, então, é algo que não vai depender diretamente do bom funcionamento da mitocôndria, uma vez que está acontecendo no citosol, beleza? Então, quando esse piruvato entra, essa glicose que foi quebrada, ela vai direto para o que a gente chama de ciclo de Krebs, que está acontecendo aonde? Num local que a gente chama de matriz mitocondrial. A gente não tem, citosol da mitocôndria, mas é como se fosse ali. A gente está na matriz da mitocôndria. Então, isso também não seria tão afetado se a gente pensar em membrana mitocondrial, ok? E aí, os produtos do ciclo de Krebs, eles vão, então, levar, o NAD e o FADH2, eles vão levar elétrons para a última etapa da respiração celular, que é essa fosforilação oxidativa, que a gente também pode chamar de cadeia transportadora de elétrons, que ocorre no que a gente chama de cristas mitocondriais. E essas cristas mitocondriais, elas são exatamente uma parte da estrutura membranar, uma parte da membrana dessas mitocôndrias. Então, o que a gente tem que pensar? Se a gente olhar as alternativas ali e tiver alguma que está relacionada à fosforilação oxidativa, ela pode ser a nossa resposta, porque a gente está falando de uma etapa em que ocorre numa estrutura de membrana e que é o ponto que tem a maior produção de ATP, ok? Então vamos ler as alternativas que a gente tem aqui para escolher a nossa resposta. Então vamos lá. O nível elevado, então, de cálcio nos processos descritos estimula a quebra da glicose em piruvato? Não. Inclusive, ele está falando que vai comprometer, então, a respiração celular, ela não, de qualquer maneira, não estimularia, beleza? E outra coisa está acontecendo, então, no citosol da célula, fora da mitocôndria.
Ela permite a atividade catalítica do ciclo de Krebs? Também não, ó, de novo, né, pessoal? Então, ele está aqui permitindo, é como se fosse facilitar, como se estivesse melhorando. Também não, você está falando que a concentração excessiva de cálcio prejudica. Mas, de qualquer forma, no ciclo de Krebs, a gente não está acontecendo ali na membrana, como a gente está falando. Letra C, inibe a cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria. Essa é a nossa resposta, pessoal. Por quê? Tudo aquilo que a gente comentou aqui no esquema. Essa cadeia de elétrons, que é a fosforilação oxidativa, você tem ali uma série de elétrons perdendo, ganhando energia, e você pega ADP e transforma em ATP, que é a nossa moeda energética. E acontece aonde? Na crista mitocondrial, que é uma parte membranosa. Então, se você faz essa transição de permeabilidade mitocondrial, você atua diretamente nesse processo, ok? Vamos ver a letra D e a letra E. A D diz que melhora a ação do oxigênio como aceptor final de elétrons. Bom, o cálcio não afeta diretamente essa ação, né? E além disso, níveis aumentados de cálcio prejudicam a respiração celular, então não melhora nada. Não é também. E a letra E, por fim, dificulta gerar NAD, H e FAD-H2, que são portadores do elétron. Então, pessoal, ele não está, né, a maior parte de produção de NAD e FAD é no ciclo de Krebs, que não é afetado, então, por essa alteração na membrana. Beleza? Letra C mesmo.